Deus existe? Eu quero que você reflita um pouco comigo. Deus existe? Como que eu e você sabe que algo existe? É quando a gente passa a o quê? Conhecer. Se eu falar para você que o Japão existe, você pode decidir acreditar em mim, ou você pega um avião e vai até o Japão e vai ver com os próprios olhos. Mas enquanto você não ver com os próprios olhos, você vai ter que acreditar naquilo que eu estou dizendo. Agora vamos lá. Como saber que Deus existe? E eu quero que você se atente para uma coisa. Imagina que quando você está sendo formado, quando você é um bebê, né, e você começa a crescer, que você vem a esse mundo, você começa a desenvolver as suas partes sensoriais. Você começa a desenvolver a sua forma de entender e compreender o mundo. Como assim, Guilherme? Quando a criança ela é muito novinha, ela não consegue enxergar, né? Ela vê tudo embaçado. E de acordo vai passando os dias, ela começa a enxergar 30 centímetros à frente. E a mais desses 30 centímetros, ela ainda percebe as coisas de uma forma turva, de uma forma meia embaçada. E de acordo vai passando, ela começa a enxergar melhor, né? A ponto de ver como nós vemos. Então nós vamos ver o seguinte, que ela começa a desenvolver a sua visão, ela começa a desenvolver o que mais? A audição, ela começa a ouvir e ela começa também a pegar nas coisas, né? A criança, tudo que ela pega, ela leva na boca para ela sentir, né? Se é áspero, se é doce, se é salgado, porque essa é a forma com que o ser humano ele entende e compreende o mundo. Então, Guilherme, você está dizendo que a forma com que eu e você nós compreendemos o mundo é através da visão, que é o que nós vemos, né? Através do que ouvimos, tá? E através do que pegamos. Essa é a forma com que nós interpretamos o mundo. Ao pegar algo, você pode perceber se é duro, se é macio, se é liso, se é áspero. É ou não é verdade? Então é a sua experiência. Agora eu quero que você reflita o seguinte. Você consegue ver o vento? Não, você não consegue ver o vento. Por quê? Porque o vento, ele atua no campo do sentir, né? Que é o campo sinestésico. Se eu pegar e cancelar, se eu tivesse o poder de cancelar toda a sua parte sinestésica, você iria falar comigo que o vento não existia. Por quê? Porque você iria querer ver o vento. E eu iria chegar até você e dizer assim, ó, o vento existe. Aí você fala assim, não, Guilherme, não existe, porque eu não estou vendo o vento. Porque o campo que você quer entender o vento é o campo do quê? Da visão. Porque você quer saber se o vento existe ou não através da visão. Só que o vento é no campo do sentir, é no campo sinestésico. Você não vê o vento, mas você o quê? Sente o vento. E no momento que eu ativo a sua parte sensorial, aí você percebe, Guilherme, realmente o vento existe. Da mesma forma, eu posso escrever para uma pessoa que é surda, música existe. E ela, como assim música existe? Não, música não existe, porque eu nem sei o que é música e também eu não consigo ouvir. A única forma dela realmente saber e testar que música existe é a partir do momento que ela o quê? Ouvir música. Ninguém consegue ver música. Nós conseguimos o quê? Ouvir. Guilherme, o que você está querendo dizer com isso? Existe uma linguagem a qual Deus fala. Você sabe qual que é o seu problema? Porque você está tentando sentir Deus, porém com o olhar. Ninguém vê o vento, a gente sente o vento. E não adianta você se esforçar, você querer fazer o que for, que nunca você vai conseguir ver o vento. Não adianta você querer adaptar Deus à sua forma de ver Deus. É você que tem que se adaptar a Deus e entender qual que é o meio que Ele fala. Porque Deus existe e Ele fala. Mas Guilherme, como que você pode afirmar que Deus existe? Vou compartilhar com você aqui uma experiência que eu tive, tá? Eu estou abrindo meu coração e falando com você vida real. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está mais acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E lá em Salmos 139, capítulo 15, 16 diz: Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver
foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os seus. E antes de você nascer, Deus já tinha escrito dias no livro dele ao seu respeito. O que é isso, Guilherme? Deus tem um futuro planejado para você. Isso não é predestinação, porque afinal de contas você tem um livre arbítrio. Agora ele tem um planejamento. É uma decisão sua seguir ou não. Mas Guilherme, como assim? Quando eu tinha ali meus 16 a 17 anos de idade, eu comecei a entender o que essa passagem queria dizer. E nessa época eu tomei uma decisão. Eu orei a Deus sinceramente. Falei, Pai, eu acredito que ali está escrito. E a partir de hoje, Pai, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor me fala qual que é esse planejamento, o que eu devo fazer. E, pasmem, a partir do momento que eu tomei essa decisão, mas com sinceridade, com verdade, Ele começou a me guiar. Ele começou. E assim, tudo começou a mudar, sabe, na minha vida. Ali realmente eu acredito que foi o dia que as coisas começaram a fluir, eu comecei realmente a me conectar com Deus nessa época. E para resumir um pouco a história, o que aconteceu? Em 2016, naquela época, estava no comando de 6 drogarias. Então ali naquela empresa eu fazia todas as contratações, todas as demissões, fazia reunião com os colaboradores, estipulava metas, cobrava e principalmente para a minha cidade eu ganhava super bem, estava do lado de pessoas que eu gostava muito. Eu tenho uma gratidão muito enorme pelo proprietário daquela empresa, pelo também o gerente geral, que para mim assim foi uma pessoa muito importante na minha vida, me ensinou muita coisa. Ele que está assistindo esse vídeo, ele sabe, me ensinou demais, principalmente a ser um excelente profissional. Então eu sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer essas pessoas. E a questão é que quando chegou em 2016, Deus falou comigo, Guilherme, seu tempo nessa empresa chegou. Agora imagina, 2016, dificuldade em encontrar algum emprego, e Deus falou, seu tempo chegou. E eu lembro que dezembro de 2016, eu cheguei até essas duas pessoas, que era o dono dessa empresa e o gerente geral, e falei, agradeço muito vocês por tudo, mas eu vou me desligar da empresa. E ali a gente conversou e tal, enfim, para resumir a história. Março de 2017, eu literalmente saio daquela empresa. Para fazer o quê, Guilherme? Nada, simplesmente ficar em casa, porque eu não sabia. Simplesmente foi uma direção que eu acreditava que Deus tinha me dado e eu decidi sair. E assim, de lá para cá, várias coisas foram acontecendo e estão acontecendo, tá? E eu quero dizer para você o seguinte, Deus existe, Deus existe. Eu lembrei que agora é o seguinte, há uns 6 meses, 1 ano atrás, teve uma pessoa que é uma pessoa mais velha e muito querida também, ela estava um pouco preocupada comigo e falou assim, Guilherme, e aí, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ô moço, e como é que tá as coisas? Tá tudo bacaninha? Você tá conseguindo viver, manter as coisas? Você tá ganhando bem? O que tá acontecendo? Eu falei, não moço, pode ficar tranquilo que hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou conseguindo ganhar mais do que quando eu trabalhava nessa empresa. E ouvir a Deus, seguir a Deus, não quer dizer que o que você vai fazer vai ser tudo flores, vai ser fácil e que também todas as suas expectativas serão atendidas. Eu acho que muito pelo contrário. Quando você começa a seguir esse planejamento de Deus, na verdade, muitas das suas expectativas são quebradas. Muitas das coisas que você acredita que vai acontecer daquela forma, não acontece. As pessoas que você acredita que vão contribuir, que vão somar, não somam. E aquelas que você nunca esperou são as pessoas que contribuem com você, que vão te ajudar a viver o seu propósito, cumprir a sua missão. Então, viver seguindo o planejamento de Deus é uma caixinha de surpresa. E eu quero dizer para você, Deus existe. Eu quero que você passe a entender e a ativar esse canal pela qual Deus fala. E aí você pode falar assim, Guilherme, tá bom, mas qual que é o canal que Deus fala, Guilherme? Você quer saber? O canal a qual Ele fala é um coração quebrantado e contrito. É aquele coração que sabe que não é nada e ao mesmo tempo entende que Ele é tudo. Tudo porque foi Deus que deu esse valor a mim, deu esse valor também a você, porque você é filho de Deus. Então aqui eu quero que você entenda que é o seguinte, muitas pessoas elas têm uma autoconfiança exacerbada de forma com que entre no coração orgulho, ego, e ela acha que é ela que faz as coisas e eu que sou bom, eu que faço. E com Deus não é assim. Você se sente realmente capaz de fazer as coisas, mas nós entendemos que é Deus que dá força ao nosso braço. É Deus que dá força ao seu braço para que as coisas sejam
conquistadas e atingidas. Essa é a diferença. Um coração quebrantado é aquele coração disposto a ouvir conselhos. Lá em Salmos também diz o seguinte, em Salmos diz para que você constantemente venha entrar no seu quarto e examinar a sua consciência. Então, o coração quebrantado é aquele coração que a todo momento está analisando a sua consciência, é aquele coração que está a todo momento checando as verdadeiras intenções do coração, porque o bem e o mal mora aí dentro de você. Aquilo que você mais alimentar é o que vai aflorar. Então eu quero que você decida, se conecte com Deus e não tenta entender Deus no campo da visão, porque aí você só vai se frustrar. Fique com Deus, compartilha, comenta e vamos pra cima. #Vida Real.